Deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Mães, como vocês estão? É sempre muito bom estarmos juntas, reunidas, mesmo que virtualmente. Por isso nosso coração hoje se alegra por podermos estar reunidas para vivenciarmos mais um grupo de mães da Paróquia Nossa Senhora das Graças. E nós estamos unidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa semana, o Movimento de Mães postou uma mensagem que me chamou muita atenção. Era um desenho de 3 mães, né? E dizia assim: separadas somos pétalas, juntas somos rosas. E eu achei isso tão lindo, porque é verdade, juntas nós somos muito mais fortes, não é verdade? Muito mais. E esse carisma do movimento, o nosso carisma de intercessoras, se fortalece a cada dia pelo sim de cada uma de nós, pelo meu sim, pelo seu sim, ao movimento, ao tripé do movimento, obediência, unidade, humildade. Mas acima de tudo, se fortalece pelo nosso sim a Deus e ao projeto de Deus nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, nós queremos, para começar a experimentar todas as graças que Deus tem reservadas para nós, nós queremos pedir que ela, nosso modelo, a rainha da obediência, da unidade, da humildade, nossa mãe maior, modelo de todas as mães, que ela venha ocupar mesmo o seu lugar de rainha, o seu lugar no trono do nosso grupo, das nossas vidas. E nós vamos para isso, nos consagrar a Nossa Senhora, no movimento sob o nome de Nossa Senhora de La Salette. Nós queremos pedir à Mãe nessa noite que interceda por cada uma de nós, para que nós possamos estar com o coração cheio, sermos realmente essas evangelizadoras nos nossos lares, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos. Por isso eu te convido agora a colocar a mão no seu coração. Fecha seus olhos se puder e vamos juntas. Eu vou falando devagar e você vai repetindo. Na sua casa, onde você estiver, repete comigo. Vamos nos consagrar com toda fé, com todo carinho, com todo o amor. Nós vamos fazer a consagração que está neste livrinho do nosso devocionário. Vamos lá? Juntas. Ó bela Senhora, o amor de mãe vos trouxe à montanha de La Salette, onde chorastes por mim e pelo mundo. Vede que hoje me consagro a vós sem reservas. Desde agora, minha alegria será em saber que sou vossa filha. Quero consolar vosso coração e acabar com vossas lágrimas. Convosco ponho minha vida a serviço da reconciliação. Encomendo a vossa proteção maternal todo o meu ser, toda a minha esperança e alegria, todo obstáculo e dor. Ofereço-vos toda a minha vida até os fins dos tempos. Peço-vos que guieis meus passos no caminho do Evangelho. Que minha vida seja um serviço perfeito, que derrube os poderosos de seus tronos e eleve os humildes. Assim, amparada por vós, seguirei com entusiasmo e sem medo no caminho do serviço deixado por vós e por vosso Filho. Amém. Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Ainda com a mão no seu coração, eu te convido, mãe,
a pensar agora na sua família, nos seus filhos, no seu marido, em todas as pessoas por quem Deus te confiou. Que você possa agora apresentar pelas mãos de Maria aquilo que você trouxe no coração, as necessidades suas e de sua família. E todos esses pedidos, essas nossas intenções, nós vamos colocar na oração do terço. Amém? Um feliz e abençoado encontro. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação. E hoje, no nosso terço pelos filhos, vamos rezar os mistérios luminosos. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus. Depois que Jesus foi batizado, eis que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. O batismo para nossos filhos é a inserção deles no cristianismo, é a marca divina. Senhor, pedimos-te a graça da renovação da promessa do batismo para nossos filhos, que o Senhor conceda a eles um coração limpo e um espírito novo, um verdadeiro mergulho na santidade de Deus. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé. 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 No segundo mistério, contemplamos a autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. Ele já não
tem mais vinho. Disse Jesus que a hora ainda não chegou. Na realidade, a hora ainda não havia chegado. Entretanto, uma menção discreta da mãe leva Jesus a antecipar seus milagres. Nossa Senhora peça a seu filho, Jesus, um milagre para nossos filhos e que nunca falte para eles o vinho da alegria e do amor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé. 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 No terceiro mistério, contemplamos o reino de Deus. O reino de Deus está perto, disse Jesus pregando o evangelho. Toda mãe cristã quer para o seu filho a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso, para muitas mães, é a parte mais difícil da educação na família. Ó Senhor Jesus, que fez os surdos ouvirem, os mudos falarem, conceda a nossos filhos acolher a palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Seu rosto brilhou como o sol, e reluziram as suas vestes. Ao se transfigurar, Jesus fortaleceu nossa esperança sobre a vida eterna. Senhor, cremos nessa nova vida, por isso pedimos que transfigure a vida dos nossos filhos e dê-nos esperança na oração, para que jamais desistamos de mostrar aos nossos filhos a vossa face misericordiosa. Quero de joelhos ver meu filho de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé. 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 E no quinto mistério, contemplamos a Eucaristia. Toma e come o meu corpo, bebei todos vós, este é meu sangue.
mais poderia nos ter dado Jesus? Além do seu corpo, ele nos deu o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Eterno Pai, pelo corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, pedimos-vos por nossos filhos. Perdoe-os por muitos ainda não saberem desse verdadeiro alimento. Que por esta comunhão sejamos fortificados para sustentá-las. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Amém. Agora, nós passaremos para o momento de formação que será dado pela Paola. Olá, mães. Boa noite. Estamos aqui mais um dia, mais uma segunda-feira, para nos aprofundarmos no conhecimento sobre a nossa igreja, sobre a palavra de Deus. E hoje vamos para mais um capítulo dos Atos dos Apóstolos, do livro de Atos dos Apóstolos. A Tatiana, semana passada, falou sobre o capítulo 17 e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o capítulo 18. Como a Tatiana falou, esses últimos capítulos têm falado basicamente sobre as viagens, né, as grandes missões de Paulo, as 3 grandes viagens de Paulo. E aí nós vamos tratar sobre mais um pedacinho, né, dessa viagem, falar sobre algumas cidades que ele passou, cidades importantes, e que por onde ele foi pregando o evangelho, por onde ele foi plantando a semente, né, de Jesus, da sua palavra e a sua verdade. Vamos conhecer alguns personagens novos aqui neste capítulo e vamos assim caminhando por mais, né, dando mais um passo na nossa fé. Aí eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia, lá em Atos 18, que é por onde nós vamos caminhar hoje. Vamos lá? Bom, o capítulo de Atos começa falando de que Paulo saiu então de Atenas, né, aquela última cidade que a Tatiana nos contou, que ele esteve, que ele fez um bonito discurso, que ele apresentou para aquelas pessoas esse Deus desconhecido, né, que Paulo foi muito perspicaz na sua pregação, que ele, né, pegou aquilo ali daquele politeísmo que eles tinham lá e mostrou e apresentou a Deus. Então, ele saindo de Atenas, ele se dirigiu a Corinto. Corinto era uma grande cidade, uma grande metrópole do Império Romano. Era como se fosse uma cidade com 500 mil de habitantes, né? Ela tinha 500 mil de habitantes, então era como se fosse uma grande metrópole mesmo, uma cidade dessas maior, por exemplo, do que Vitória. E aí, muito maior, né, do que Vitória. E aí, ele chegou nessa cidade, em Corinto, né, onde tinha muita... Era muito diferente, sabe, da nossa época, gente. Ó, lá tinha desigualdade social, tinha muita gente sem condição financeira, poucos com muito diferente do que a gente vive, né? Claro que não. Então, Paulo se deparou, era como se Paulo hoje estivesse chegando numa grande metrópole, numa grande cidade, como se ele estivesse chegando, por exemplo, no Rio de Janeiro. E aí, Paulo conheceu
Áquila e um casal, né? Áquila e Priscila. E esse casal também chegava de outra cidade, porque eles estavam vindo de Ponto, porque eles tinham chegado da Itália, porque o Cláudio, né, que era o rei lá em Roma, ele tinha decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. Então eles tinham ido para Corinto, né, porque tinham sido expulsos de Roma, porque eram judeus. E aí Paulo conheceu esse casal e foi ficar com esse casal, né? Fala aqui, ó, Paulo uniu-se a eles. Como exercesse o mesmo ofício, morava e trabalhava com eles. Eles eram fabricantes de tendas. Então Paulo, sempre quando ele chegava numa cidade, ele buscava os seus, né? Buscava os judeus. Então ele tinha essa questão de se aproximar primeiro dos judeus. Mas o quanto Paulo estava sofrendo, mesmo se aproximando primeiro dos judeus, não é mesmo? Tantas cidades que ele passou e era preso e era chicoteado ouvia tantas coisas dos próprios judeus, né? Então, Paulo, nesse capítulo, vai apresentar um pouco do cansaço até de Paulo. A gente vai poder perceber isso na leitura, mas vamos poder perceber também o grande cuidado de Deus para com ele. Então, no versículo 5, né, então Paulo ficou lá com Áquila e Priscila. E olha que outro ponto interessante. Ele permaneceu primeiro, lembram que no capítulo 16 ele foi para a casa de Lídia, uma mulher, né, solteira, sozinha. Agora Paulo fica numa casa de um casal. Né? Olha que interessante isso, vai mostrando como a igreja doméstica surgiu lá na casa de Lídia, surgiu agora com Áquila e Priscila. Então, como essa igreja doméstica vai sendo criada em vários tipos de habitações, assim como é nos nossos dias, não é? Tem naquelas casas em que tem o pai, a mãe, o filho, estão todos lá, outros que só tem a mãe, o filho, outros que só tem o casal, outros que só tem uma pessoa que é solteira, que mora sozinha. Então nada pode impedir que a igreja doméstica, né, que essa nossa igreja doméstica nasça em nosso coração, em nossa casa. Então a palavra vem apresentar, vem trazendo essas pistas para nós, né? Primeiro Lídia, agora Áquila e Priscila. E aí ele ficou lá até a chegada de Silas e Timóteo, que chegaram da Macedônia, e aí Paulo começou a se dedicar somente então às pregações. Até então ele estava pregando nas sinagogas, aos sábados, mas com a chegada de Silas e Timóteo, ele vai se dedicar, fala aqui que ele vai se dedicar inteiramente à pregação da palavra. Mas aí fala aqui que os judeus, né, não estavam aceitando muito a pregação de Paulo novamente. Uma nova cidade, Paulo encontrava aqueles obstáculos. E aí Paulo vem, né, fica injuriado com aquilo tudo, fica, né, com o coração agitado e fala, sacudindo as vestes, naquele ato de, vou, né, tirando a poeira daqui, eu não quero nem a poeira, e ele fala, o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Quer dizer, a sua vida, agora a vida de vocês, é vocês que vão saber. Eu não vou mais, tenho as mãos inocentes, desde agora vou para o meio dos gentios. Era como se Paulo tivesse cansado mesmo de falar para os seus e serem compreendidos. Quantas vezes, né? Nós falamos na nossa casa, para os nossos familiares, e nós não somos compreendidas. E vem falar aqui que Paulo então estava cansado daquilo tudo. Você vê um cansaço de Paulo, né? Mas nós vamos ver como Deus vem cuidar disso também. Como Deus, quando Ele tem uma promessa para aquele lugar, para aquele povo, como Ele revigora as forças dos seus e transforma aquilo tudo. E aí, saindo dali, né, ele entrou na casa. Vocês veem que ele rompeu, como se ele tivesse rompido com os judeus, falando, não quero mais, não vou falar mais para vocês, eu vou falar para os gentios, vou falar para os pagãos agora, porque eles têm ouvido.
E aí ele vai para a casa de Tício Justo, que era junto da sinagoga. É como aqui a palavra dissesse para a gente assim, ó, naquele momento ali, Paulo estava cansado, disse aquilo tudo, mas Deus não desiste dos seus. Porque ele vai para essa casa, né, de Tício, e lá o chefe da sinagoga, chamado Crispo, acreditou no Senhor como todos os da sua casa. Olha só, Paulo tinha dito que não ia falar mais para os judeus, mas um judeu se converteu. Né, acreditou em Paulo, no que ele dizia, acreditou no Senhor, que Jesus era o Salvador. Então, é como se Deus falasse para a gente aqui, ó, mesmo quando às vezes você está cansada de falar para os seus, eu estou aqui te mostrando que vale a pena, que ainda vale a pena, porque os meus projetos hão de acontecer. E aí, numa noite, então, né, Paulo, com aquilo tudo no coração, uma noite o Senhor veio falar com Paulo em sonho. E olha que passagem linda. Eu queria, assim, que se você tivesse aí com uma caneta, um marca-texto, você agora colocasse na Bíblia. Ah, Paola, eu não gosto de marcar na Bíblia. Ah, gente, a minha é toda marcadinha. É marcada porque às vezes quando a gente está aí numa leitura, a gente encontra assim e fala, nossa, eu precisava ler essa palavra mesmo, e ela está ali marcada, porque em um momento você, né, se deliciou daquela palavra e agora ela vem ali te alimentar novamente. Então eu indico que sim, a sua Bíblia pode ser marcadinha, né, pode ser traçadinha, porque é sinal de intimidade com a palavra de Deus. E aí nesse versículo 9, vai falar assim, não temas, fala e não te cales. Olha o que Deus vai falar para Paulo. Não temas, fala e não te cales. É isso que ele vem falar para nós hoje. Não temas, não temas, Paola. Não ache que está falando em vão. Olha só, estou falando aí para vocês. Né? É duro às vezes falar sem olhar para o rostinho de cada um, mas eu tenho certeza que vocês estão aí prestando atenção, né? Você está aí prestando atenção na sua casa, na sua igreja doméstica, e ele está falando, e Deus está falando por você, fala e não te cales, não deixe que as dificuldades, né? Os entraves que é pregar o evangelho, minhas irmãs, pregar o evangelho não é fácil. Vocês podem perceber que durante todo o tempo em que eles vão falar de Jesus, que eles vão falar, né, que os discípulos vão falar, os apóstolos vão falar sobre Jesus, isso causa tumulto. As pessoas se incomodam. E é isso que o evangelho tem que causar em nós, um incômodo. Se você está aí toda segunda-feira vendo esses vídeos e isso não está te trazendo nada, não está mudando nada em você, opa, isso precisa ser revisto. Porque o evangelho tem que incomodar, tem que mexer com a gente. A cada palavra que nós estamos aqui estudando, isso tem que mexer conosco. E aí, Deus, o Senhor fala para Paulo, não temas, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tem um numeroso povo nessa cidade. Então ele vai revigorar as forças de Paulo, reafirmar, Paulo, é aí que você tem que ficar, porque aí tem um povo meu que tem que ouvir a minha palavra. E aí Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, né? O quanto Paulo ficou ali naquela cidade, o quanto foi frutuoso. Nós temos 2 cartas, né, de São Paulo a Coríntios. Então depois ele vai falar, né, para aquele povo. E aí por fim Paulo fica nesse local, né, fica em Corinto por 1 ano e meio. Mas vai acontecer que alguns judeus vão se incomodar com aquilo, chegam até do versículo 12 ao 17, vão falar que eles levam Paulo diante do procônsul, e aí o procônsul falou, isso daí é coisa de religião, isso não é do Estado, eu não vou me meter, vocês se resolvam. Então aquelas confusões ainda continuam, né? Não é porque Deus faz esse afago com Paulo, disse não temas, eu estou contigo, que as dificuldades diminuíram, não, elas continuaram. E é assim, né? Quando nós estamos diante de Deus buscando a verdade,
Muitas coisas vão acontecer, minhas irmãs, tenho certeza, para nos tirar do caminho. Mas nós temos que levar sempre em nosso coração que Deus fala conosco para que nós não temamos, porque Ele está conosco. E aí Paulo, né, lá no versículo 18, Paulo permaneceu em Corinto por um tempo e depois se despediu dos irmãos e navegou. E aí Priscila e Áquila foram com ele até Éfeso. Ficaram lá, eles ficaram em Éfeso, Áquila e Priscila ficaram em Éfeso e Paulo continuou as suas viagens. E aí, enquanto os dois estavam, né, enquanto Áquila e Priscila estavam em Éfeso, eles conheceram Apolo. São esses 3 personagens que eu queria que ficasse forte, né, no nosso coração, assim, de novidade, né, vamos dizer assim, desse capítulo, novos personagens para a gente conhecer. Áquila e Priscila, um casal que acolheu Paulo, iniciando ali a sua igreja doméstica, se tornaram grandes pregadores, se tornaram pessoas atentas à palavra de Deus. Eles vão ter um papel aqui importante, né, nessa apresentação de Apolo em Éfeso. Então, assim, são missionários, né? Eles aprenderam a ser, eles acolheram Paulo em sua casa. Isso também é ser missionário, é acolher aquelas pessoas, acolher a palavra de Deus. E Apolo, quem era Apolo? Apolo era um judeu natural de Alexandria e ele era muito culto, ele sabia muito das escrituras. E aí ele chegou em Éfeso. E aí fala no versículo 25, assim: era instruído no caminho do Senhor, falava com fervor de espírito e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse somente o batismo de João. Então, assim, Apolo era muito instruído, conhecedor profundo das Escrituras, um judeu que conhecia, então ele podia falar para os outros judeus com conhecimento, com propriedade. E é isso que nós falamos sempre com vocês, não é, mães? Que nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a nossa igreja, para que nós tenhamos propriedade ao pregar, ao falar de Deus, ao falar da nossa igreja. A gente precisa ter intimidade com a palavra, nós precisamos estudar, não tem jeito. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar sobre a nossa igreja. E ela é tão rica, então, né, a gente tem... Eu confesso para vocês que esse caminhar nos Atos dos Apóstolos tem sido de uma riqueza, né? Conhecer detalhes, assim, do nascimento da igreja, do Espírito Santo. Apesar de ter passagens conhecidas, tinham muitas coisas desconhecidas para mim. Então está sendo muito bom me aproximar mais da palavra, conhecer mais. E aí aí fala assim, interessante que Apolo só conhecia o batismo de João, quer dizer, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo que Paulo vinha falando. E aí Áquila e Priscila perceberam Apolo, conheceram Apolo e foram falar para ele desse batismo no Espírito Santo, falar para ele de Paulo, falar para ele de tudo que estava acontecendo, de todo esse movimento que estava acontecendo. E foi muito importante, porque aí outros judeus, por Apolo ser conhecedor, ter propriedade no que ele estava falando, outros judeus também se converteram, né? Começaram a acreditar. E aí, lá no versículo 27 e 28. Como ele quisesse ir a Acaia, os irmãos animaram-no e escreveram aos discípulos que o recebessem bem. A sua presença em Corinto foi pela graça de Deus de muito proveito para os que haviam crido, pois com grande veemência refutava publicamente os judeus, provando pelas Escrituras que Jesus era o Messias. E aqui então vai falando de Apolo, que Apolo foi até Corinto. E aí ele pôde dizer, ele podia refutar o que os judeus falavam, porque ele era conhecedor das Escrituras. Então ele sabia com propriedade o que ele estava falando. E assim acaba esse capítulo 18, né? Com Paulo, ele
foi para as outras cidades, ele passando aqui pela região da Galileia e da Frígia, que fala, né, onde ele vai começar essa terceira missão, depois ele volta a Éfeso, e aí nos outros capítulos nós vamos falar mais dessa viagem, né, dessa terceira missão de Paulo. Mas o que eu queria mesmo que ficasse em nosso coração é essa necessidade, é necessidade mesmo que nós temos de nos aprofundarmos da palavra, de nós termos propriedade em dizer que Deus está conosco, que Deus é o Rei, porque Ele é o Rei, o que Ele fez, conhecer a palavra de Deus, conhecer a nossa igreja, nos apaixonar cada vez mais por ela, defendê-la por onde nós passarmos, sermos verdadeiras profetas em qualquer lugar onde nós estejamos, por mais difícil que seja. Por mais difícil que seja sermos profetas em nossa casa, mas Deus aqui nos chama a não desistir, nos encoraja a seguir em frente, mesmo diante de tempestades, mesmo diante de dificuldades, Ele nos fala que é momento de seguir em frente. Amém? Então assim nós acabamos esse capítulo 18, e eu queria te convidar sim a colocar a mão no seu coração, a ir absorvendo tudo o que foi dito, pedindo a Deus mesmo que o Espírito Santo dele venha tomar conta, de todo o seu ser, do seu coração, para que você possa aproveitar dessa palavra. Vai apresentando para Deus, Senhor, o que Tu queres falar através desse capítulo, desses versículos, de tudo isso que foi dito nesta noite. O que o Senhor quer para mim? Que Teu Espírito Santo possa realmente estar comigo, me iluminando. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele realmente fique conosco, nos ajude, nos impulsione. Às vezes nós estamos como Paulo, desanimados, desanimadas, pensando em desistir, pensando em tirar a poeira, tudo, e falar, não quero mais, eu desisto de falar de Deus na minha casa, eu desisto, eu não quero saber mais, vou só fazer as minhas orações aqui e deixar Deus agir, não vou falar mais nada. Mas não é isso que Deus nos pede. Nós precisamos ser missionárias em nossa casa, na nossa igreja doméstica. Nós precisamos, impulsionadas por esse Espírito Santo, a seguir, a catequizar, a amar a igreja. Nós somos chamadas a amar a igreja, a amar a palavra de Deus. Que isso nos mova, nos incomode e que nós não desistamos. Quando eu preparava tudo isso, eu ficava lembrando mesmo de como é o nosso papel de mãe, como aqui essa palavra vem ao encontro do que a gente vivencia. Eu, pelo menos, eu tenho 2 filhos pequenos, um de 11 e um de 7 anos. E tem coisa, mãe, que a gente fala todo dia a mesma coisa. Vocês já pararam para pensar? Arruma a cama, menino, muda de roupa, vai escovar o dente. Mesma coisa todo dia a gente fala. E tem horas que a gente pensa, não vou falar mais nada não, vou deixar se virar. Mas a gente ama, Nós somos mães, amamos, cuidamos, queremos o melhor para os nossos filhos e a gente fala de novo. E assim é Deus aqui, nesse cuidado com Paulo. Quando Paulo mostrou um cansaço de tudo aquilo, ele vem dizer para Paulo, não temas, fala e não te cales, eu estou contigo. A Elô, então, que gravou essa linda canção pra gente, que nós possamos realmente irmos pedindo esse Espírito Santo, que Ele inunde nosso ser, meu ser, Espírito Santo.
nós possamos nos sentir amadas e cuidadas como Paulo foi cuidado naquela noite. Para que possamos abrir o nosso coração para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Vai pedindo esse Espírito Santo, inunda meu ser. Inunda meu ser. Vem Espírito Santo inundar o nosso ser, revigorar as nossas forças. Meu ser. Inunda meu ser, inunda. Vai cantando isso aí na sua casa, do jeito que você se encontra, pede Espírito Santo, inunda meu ser. E aí, inundadas com esse Espírito Santo, eu queria realmente que nós nos deliciar, para que nós nos deliciemos com essa palavra. E que ficasse forte em nosso coração, não temas. Repete comigo, não temas. E fala o seu nome, não temas, Paola. Fala aí da sua casa, não temas. Fala e não te cales, essa é uma ordem de Deus para você essa noite. Fala e não te cales. Não te cales diante dos problemas, não te cales diante de situações em que você precisa se posicionar. Não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nessa cidade, pois eu tenho um numeroso povo na sua casa para ser convertido, para se voltar para mim. Não te cales, pois eu estou contigo. Essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Ele está conosco. Ele não nos abandona diante de nenhuma situação. Ele não nos abandona. Precisamos realmente acreditar, irmos nas asas do Senhor, acreditar que realmente nós podemos ir além, que nós podemos ser profetas em nossa casa, que nós podemos realmente falar para o mundo, para conhecidos, para desconhecidos. Nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra, sentir a palavra, porque a boca fala o que o coração está cheio, e aí sim você falar sobre Deus. Venha se encher, de Deus. Vamos nos encher de Deus a cada dia mais, para podermos falar como Apolo, falar com propriedade. Queria te convidar então a escutar essa canção, pedindo mesmo ao Senhor para que possamos ir mais longe, junto com Ele, que Ele nos pegue pela mão se nós estamos enfraquecidas, que Ele nos pegue pela mão e nos ajude a ir mais longe. Não temendo, porque Ele está comigo, Ele está com você. Vamos escutar essa canção e pedindo mesmo a Deus essa força. Revigora as nossas forças, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Ah, meu Deus, como precisamos nesses tempos ter nossas forças renovadas. Cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Peça ao Senhor realmente nesta noite que Ele possa te levar a voar nas asas dele, a se levantar, a ir muito além do que você foi até agora. Porque é o amor de Deus que nos consola, nos conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Com asas,
como águia, pois confio no Senhor. Onde está a sua confiança, minha irmã? Está no Senhor? Então você com certeza vai muito mais longe do que você foi até agora. Com certeza o cuidado, o amor de Deus está cuidando realmente de cada dificuldade, de cada problema, de cada tristeza do seu coração. Deus está cuidando e te revigorando, te renovando, tirando da sua cabeça qualquer pensamento de desistir daquela situação, daquele problema, desistir do seu filho, do seu marido, desistir do seu trabalho. Ai, Paola, tá tão pesado isso tudo. Desistir de viver. Ele tira agora do seu coração, pois ele te dá asas, ele te convida a estar com ele, a ir mais longe, a confiar nele, a não temer e a não te calar. Não te cales, fala, porque eu estou contigo. Essa é a palavra que tem que ficar para nós. Na sua casa, às vezes, aqui na palavra falou que Áquila e Priscila eram um casal que estava missionário, os dois juntos foram propagar a palavra, foram acolheram Paulo, foram missionários os dois juntos. Às vezes é tão difícil na nossa casa, nós, mulheres, mães, caminharmos sozinha, não tendo apoio às vezes, né? Do nosso marido, dos nossos filhos. Mas hoje, Deus te convida a não te calar, a não perder a oportunidade e com propriedade de quem conhece a palavra, ir catequizar e falar de Deus para a sua família, para o seu marido, para o seu filho. Não te cales. Fala, mãe. Fala para o teu filho. Fala para o teu marido. Fala para as pessoas que estão na sua casa. Porque nós não podemos nos reunir, nós não estamos podendo nos reunir, mas Deus nos dá a graça de termos a nossa igreja doméstica, e é para ela que nós temos que falar. É para esses que estão na sua casa, por mais difícil e desanimador que às vezes esteja. É para eles. Porque caminhar junto com a sua família, com o seu marido, é projeto de Deus para a sua vida. Caminhar junto para o seu filho, para ir para a igreja com o seu filho, para ele ser conhecedor da palavra, é projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Por isso que nesta noite eu te convido a pedir a força realmente a Deus. Pedir realmente que te conceda a graça de ir mais longe, de te conduzir, te dar força e coragem para não se calar, para falar e não temer. Vamos cantar novamente, então, pedindo essa força de Deus, esse amor que nos conduz, que nos leva mais alto, como águia, a ver tudo de cima, a olhar para aquilo tudo e saber que Deus está conduzindo você. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asa. E como águia me preparo pra voar. Vai falando para o Senhor que você pode ir muito além. De onde estou, vou nas asas do É o amor de Deus que nos conduz. É o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. Como águia, Vou com asas como águia. como águia. Pois o quê?
pois confio no Senhor. E é confiando no Senhor, nessa certeza e no seu amor, que nós ficamos aqui mais uma semana, confiando no Senhor, não temendo e não nos calando. Desafio você, essa semana, a traçar um propósito com Deus e com você mesma, de falar de Deus na sua casa. Às vezes não muito, às vezes ali sentar 1 minuto, 5 minutos com alguém na sua casa e falar de Deus. Vamos lá? Amém? Beijos, até semana que vem, minhas queridas. Muita saudade de todas vocês. Nós que estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo grande. Olá, mães! Como vão? Espero que todos estejam bem. Quero agradecer por essa semana, pela imagem de Nossa Senhora de La Salete estar aqui em minha casa, com minha família. Fizemos todas as orações juntas, eu e minha filha, entendeu? Foi muito bom ter ela aqui, foi bom estar com ela. E o colo de mãe sempre é bom, né? Nos momentos que a gente está tendo, esses momentos difíceis que a gente está tendo, sem poder estar presente uma com outra, no encontro presente, faz muita falta, mas eu tenho certeza que isso está perto de acabar, cremos que está perto de acabar, que Nossa Senhora vai interceder junto ao filho dela para esse momento acabar e estarmos juntos logo, logo. Eu sei que não é muito comum ter filhos, ter filhas no vídeo, nem por esse momento, mas como a Eliane falou no último vídeo, ela passou a Nossa Senhora de La Salete para mim, para minha mãe. Então, como Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, a mãe é intercessora, então através da minha mãe Adriana, eu recebi Nossa Senhora de La Salete, participei dessa semana também junto com ela. Gostaria de agradecer muito a Eliane por esse momento, que foi muito rico junto com a minha mãe. Foi um momento que a gente se fortaleceu na oração juntas. Então, assim como... Eu só gostaria de dizer que assim como Nossa Senhora pediu para Jesus nas bodas de Caná, para obedecer a ela e fazer aquilo que ela pedia, foi isso que eu fiz com você naquele dia. Eu só obedeci o que minha mãe me pediu. E, Eliane, eu espero também que a Josi tenha participado com você desse momento que Nossa Senhora de La Salete esteve junto com vocês, né? Na realidade, você até partilhou comigo, né? Que vocês fizeram as orações juntas. Fico feliz com isso. E muito obrigada pelo colo da mãe. E hoje eu quero passar esse colo da mãe, que é tão gostoso, tão carinhoso, tão afetuoso, tão aconchegante, esse colo. Quero passar para Renata. Renata, minha querida, que você possa ter essa semana um colo bem aconchegante da mãe. Que a mãe possa te atender todas as suas necessidades. Tudo aquilo que você quer, que ela possa interceder por você. Tá bom, minha querida? Beijos, meninos. Tô morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente poder fazer uma acolhida lá no nosso grupo. Beijos. Tchau. Tchau. Um abraço bem apertado. Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha
da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prosto-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel, fazer brotar água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta